Bom, então, muito bom dia a todos e a todas que estão nos vendo. Eu queria agradecer pela participação de vocês. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do álcool, do abuso do álcool e de outras drogas no âmbito das empresas. Fico muito feliz de estar aqui e já antecipadamente peço desculpas se houver algum problema da minha parte. Geralmente essas palestras são feitas de forma presencial, mas como nós vivemos tempos diferentes, a gente também precisa se adaptar a essa nova realidade. Eu vou conversar muito aqui com o Diogo, que é o meu anjo da guarda, que é responsável pela parte técnica. Então, qualquer coisa que der errado, vocês, por favor, coloquem a culpa nele e não em mim, tá? Então, vamos começar falando. Eu sou Paulo Leme Filho. Diogo, pode passar para a próxima. Sou graduado na USP, tenho MBA de Gestão em Saúde na GV, escrevi alguns livros a respeito de alcoolismo, a respeito de dependência química, desde livro voltado para o público infantil até livro voltado para esclarecimentos sobre a doença do alcoolismo, principalmente. E, além disso, também faço palestras, também tenho uma ONG que visa, sobretudo, a prevenção e a conscientização a respeito da dependência química, principalmente a dependência química do álcool, que essa é a menos falada, que tem mais preconceito pela sociedade, principalmente junto ao público jovem. Mas o mais importante que vocês precisam saber é que eu sou um portador da doença do alcoolismo. Eu sou um dependente químico do álcool e de outras drogas. Estou há mais de 23 anos em completa abstinência. Essa, para mim, é a grande qualificadora daquilo que eu vou poder falar para vocês. Eu estou falando aqui como um dependente químico, contando da sua experiência e contando daquilo que estudou, até como uma questão de sobrevivência, para entender o seu próprio problema, a sua própria doença. Então, vamos falar um pouquinho, primeiro, a respeito do alcoolismo, ou melhor, como eu gosto de dizer, da doença do alcoolismo. E por que eu acho que é importante da gente falar do alcoolismo, acima de tudo? Porque o álcool é uma droga socialmente aceita. O uso do álcool, ele quase que assim enobrece as relações sociais, né? Em qualquer festa, desde batizado até aniversário de criança, passando por casamento, velório, qualquer coisa, qualquer ocasião, é uma ocasião em que o uso do álcool é justificado, e até pelos meios de comunicação, até pela propaganda, até pela questão financeira, porque o mercado do álcool movimenta muito dinheiro, ele é até incentivado no âmbito da nossa sociedade. Então, quando a gente vai falar de dependência química, a primeira coisa e mais importante que a gente tem que falar é do álcool. Né? As pessoas não têm muita dúvida que aquela pessoa que está viciada em crack, pedindo um dinheiro para a gente no farol, quando a gente para o carro, é um dependente químico. Mas com relação ao alcoolismo, as pessoas têm muito mais dificuldade em fazer essa leitura. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a doença do alcoolismo. Volta para trás lá, Diogo, só para a gente explicar algumas coisas. Rapidamente, né? Daria uma outra palestra, daria vários encontros, daria para a gente falar muito, mas brevemente, só para a gente conceituar, né? A doença do alcoolismo, a gente pode significar, a gente pode tratar ela como a dependência química do álcool. E, para resumir, a primeira coisa que o portador da doença do alcoolismo tem como característica é aquela pessoa que bebe e tem problemas. Muitas vezes a gente bebe, ou as pessoas em geral bebem, tem um outro problema, pode ter um acidente de trânsito, pode chegar atrasado no trabalho, mas a pessoa tem aquele problema e depois ela se recupera, ela dá um vexame na festa e fala, nunca mais vou beber, fica 2, 3 anos sem dar outro vexame. A pessoa lida com esse problema. O dependente químico do álcool, não. Ele tem problemas, ele tem dificuldades e continua bebendo cada vez mais. Mas isso se dá de uma forma crônica, e essa é a primeira característica.
O camarada que é portador da doença do alcoolismo, não é que ele bebeu a primeira vez e se jogou do prédio, ficou pelado na rua, fez um monte de besteira. Isso acontece lentamente. No começo do uso do álcool, a pessoa tem as reações muito parecidas com aquelas outras pessoas que não têm doença do alcoolismo. E só a partir de um determinado tempo, progressivamente, é que ele vai apresentando esses problemas, essas características essenciais ao portador da doença do alcoolismo. Então, durante um tempo, essa pessoa bebe, depois, progressivamente, às vezes ao longo de anos, isso é meio que lento, a pessoa vai adquirindo, vai demonstrando, na verdade, não é nem adquirindo, essas características. Uma segunda característica é que ela é uma doença democrática, ela não tem nenhum tipo de conceito com relação à classe social, classe econômica, nível cultural, né, torcida de time de futebol, ela é igual para todo mundo. Não existe nenhum tipo de preconceito da doença do alcoolismo. Né? Uma outra coisa que a gente também tem que entender é que ela é uma doença irreversível. Não existe a pessoa ficar, por exemplo, a pessoa que desenvolve a doença do alcoolismo, chega quase à beira da morte, como foi o meu caso, pode ficar 20, 25, 30, 40, 200 anos sem beber. Voltou a beber uma gota que seja, ela retorna para aquele ponto em que ela estava quando tomou o último gole. Ela não vai voltar quando tinha 14, 15 anos, quando começou a beber. Né? Isso é para sempre. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E, por fim, né, só para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando, o desfecho natural do portador da doença do alcoolismo, infelizmente, não é vir aqui bater esse papo diferente, gostoso com vocês aqui. Né? O desfecho natural do portador da doença do alcoolismo é morrer. Morrer por conta da doença do alcoolismo, morrer na rua, morrer numa cracolândia, né? Mas não sem antes dar muito prejuízo, inclusive emocional, para os familiares, para as pessoas que estão próximas, para os amigos, no âmbito profissional também, quantas vezes a pessoa do RH, o psicólogo, os companheiros de trabalho querem ajudar aquela pessoa, e sofrem, porque muitas vezes não conseguem fazer nada ou também não sabem como fazer, a situação é muito difícil, então causa-se muito sofrimento e muito prejuízo ao longo dos anos. Não estamos falando de meses, não. Então, o desfecho natural é a morte na rua, não sem antes causar muito sofrimento a todos que estão em volta. Agora podemos ir lá para o próximo quadro. Quando a gente fala de portadores da doença do alcoolismo, a gente tem que pensar assim, mas quem são essas pessoas? Né? De quanto que nós estamos falando? Né? De quantas pessoas em percentual? Então, assim, existem várias pesquisas a esse respeito. Por incrível que pareça, o Brasil fez muita pesquisa a respeito da incidência da doença do alcoolismo na nossa população. A pesquisa que eu mais gosto, que eu acho que foi a mais completa que foi feita, é uma até relativamente antiga, de quase 15 anos atrás, que diz que aproximadamente 12% da população é dependente da doença do alcoolismo, ou seja, são pessoas que entram em contato com o álcool e, querendo ou não, vão desenvolver a doença do alcoolismo. Então, entre nós aqui no nosso meio, a cada 10 brasileiros, brasileiras, um vai entrar em contato com o álcool, como a maioria das pessoas na nossa sociedade entra, e ela vai desenvolver essa doença. Né? Então, nós estamos falando de uma doença de alta incidência na nossa sociedade. O que muda um pouco essa percepção, mas não a realidade, é que nem todos estão na mesma fase. Né? Uns ainda estão numa fase de tolerância com o álcool, conseguem trabalhar, né? Conseguem viver, não são todos que estão naquele último estágio da dependência química. Mas as pesquisas em geral no Brasil, que são feitas desde a década de 70, elas sempre apontam alguma coisa em torno de 10%. Um pouco mais, um pouco menos, mas 10% é um bom número para a gente se basear. Pode ir para a próxima, Diogo. Quando a gente fala de 10% e a gente comparar com outras drogas, a gente vê que o alcoolismo, o álcool, até pelo fato dele ser socialmente aceito, ele vai produzir um número muito maior de dependentes do que
outras drogas, né? E aí são só números aí para a gente ter uma ideia, na época da pesquisa, a diferença. Hoje aumentou os dependentes de cocaína, de crack, mas ainda o álcool é muito maior. Pode passar para o próximo, Diogo? Só para a gente ter uma ideia, né? Falando mais um pouco da doença do alcoolismo. E aí existem dados da OMS que dizem que o alcoolismo é a terceira maior causa de mortes no mundo. E aqui a gente não está falando de causas evitáveis, a gente está falando de causas em geral. Então, claro, nós vivemos hoje o tempo da pandemia do coronavírus, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas no mundo pré-coronavírus, a gente pode ter absoluta certeza que o alcoolismo era a terceira maior causa de mortes no mundo. Ele perdia para doenças cardíacas e perdia para acidente vascular cerebral. E em terceiro lugar no pódio da morte, com medalha de bronze, estava a doença do alcoolismo. Essa é uma informação fácil de guardar, é uma informação, pelo menos para mim, quando eu descobri, impactante, e que pouquíssimas pessoas sabem, pouquíssimas pessoas têm acesso, é uma informação pouquíssima divulgada. Pode continuar, Diogo. Bom, a gente falou com relação à questão do uso maior do álcool, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, aí já uma pesquisa bem mais recente de 2016 feita na Grã-Bretanha, a gente, em comparação com álcool, heroína e crack, sendo que a heroína, diferentemente do Brasil, a heroína é muito usada naquele país, naqueles países, a conclusão que se chegou é que a droga disparada que causava mais prejuízo social, mais consequências sociais, mais repercussões sociais, era o álcool, a ponto de causar 3 vezes mais prejuízo do que a cocaína, segundo esse estudo recente. Pode ir para a próxima, Diogo? E quando a gente fala em impacto social, a gente pode falar um monte de coisa, né? O exemplo mais clássico, mais típico que a gente vê são acidentes automobilísticos, né? Então, uma estatística que nós temos aqui no Brasil é que metade dos acidentes automobilísticos com vítimas fatais, ou seja, a gente não está falando daquele acidente que um bateu no outro e o seguro vai pagar, não é isso. Nós estamos falando de um acidente em que alguém morreu. Uma família, pelo menos, nunca mais vai esquecer daquele dia enquanto viver nesse planeta. Então, metade desses acidentes em que morreu alguém, doença do alcoolismo. Pode ir mais, Diogo. Obviamente, né, esse tipo de situação ele vai impactar no sistema de saúde. Então, tem uma pesquisa muito interessante, feita até no âmbito do Ministério da Saúde, já de alguns anos, que diz que 35% das pessoas internadas em hospitais de emergência, ou seja, em pronto-socorros, né, estão ali por conta de alguma questão relacionada à doença do alcoolismo. Um caso de violência, um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, um acidente de ordem doméstica, enfim, né? Ou um agravamento de alguma doença secundária provocada pelo uso excessivo do álcool. 1/3 das pessoas que estão num pronto-socorro, de novo, no mundo pré-coronavírus, hoje a situação é bem diferente, né? 1/3 daquelas pessoas que estão ali empatando um lugar no pronto-socorro, né? Quando a gente vê aquelas cenas de pronto-socorro lotado, com criança precisando ser atendida e demorando 4, 5, 6 horas, principalmente no âmbito dos hospitais públicos, mas também nos privados, essa estatística vale para ambos, a gente pode ter certeza que o alcoolismo exerce um papel de protagonista nessa situação. Pode ir um pouco mais para frente, Diogo? Isso não é uma grande surpresa, né? Porque existem estudos médicos que dizem que a doença do alcoolismo, o uso excessivo do álcool, ele produz no nosso organismo uma série de chamadas doenças secundárias, mais de 200. Daria para fazer um debate de 3 meses a respeito disso, desde uma diabetes, uma pancreatite, até problemas cardíacos, mas existem, assim, mais de 200 doenças secundárias que são decorrentes do uso excessivo do álcool,
né? Algumas até bem conhecidas, enfim. Né? E a consequência disso, naturalmente, é que o sistema de saúde vai ter que arcar com com o tratamento dessas doenças, né? Pode ir mais para frente. É assim que, e aí as pesquisas variam um pouquinho com relação a esse número, mas o que a gente sabe é que mais ou menos, de 35% a 50% das internações, aí não é pronto-socorro, nos hospitais públicos e privados, se relacionam com doenças secundárias à doença do alcoolismo. Então, a pessoa tem o uso excessivo do álcool por muitos anos, né? Está internada no hospital em razão de alguma doença secundária, e essa doença secundária vai onerar quase metade do sistema de saúde. Pode ir mais para frente um pouquinho, Diogo? Só para a gente ter uma ideia aqui, né, com relação a outras repercussões, também uma outra pesquisa, metade das vítimas que são atendidas em pronto-socorro por conta de alguma agressão estão envolvidas no quadro de doença de alcoolismo. Né? Seja o próprio doente, né, que apanhou, foi agredido, se colocou numa situação de risco, seja o doente como o agressor. Né? Pode ir mais para frente. Bom, e aí uma coisa que se relaciona bastante com vocês, a gente sabe, isso é uma estatística mundial, não é nem uma estatística do Brasil. Um quarto, 25% dos acidentes de trabalho são decorrentes da intoxicação por álcool ou drogas, né? A doença do alcoolismo ou outras drogas. Hoje é meio difícil a gente até diferenciar, porque geralmente quem faz uso excessivo do álcool também acaba usando outras drogas, né? Mas a gente sabe que um quarto desse prejuízo, pelo menos, a gente pode debitar a dependência química. Mas o que eu acho mais interessante é o segundo tópico aí, né? Que metade das ausências do trabalho são decorrentes da doença do alcoolismo. O caso clássico do cara que ficou se embriagando a noite inteira, não conseguiu acordar, não foi trabalhar, e às vezes a esposa, o esposo, teve que ligar lá para a empresa para dizer que ele não ia poder porque estava muito gripado, estava com coronavírus. Sem falar, obviamente, e aí é mais difícil medir, os danos indiretos, né? Da queda de produtividade, da dificuldade em poder fazer as tarefas e até da subutilização. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, no contato com as pessoas que são portadoras da doença do alcoolismo. A gente vê que aquela pessoa tem condições de preparo, de estudo, né, para estar numa posição muito melhor do que estaria, para ter uma produtividade muito melhor do que estaria, e ela é totalmente subutilizada. Sem contar, como eu disse antes, né, a questão da produtividade, que é um tema essencial para todos nós hoje no âmbito corporativo, e que o camarada que chega de ressaca, ou até às vezes em síndrome de abstinência, tremendo, passando mal, né? Obviamente que a produtividade dessa pessoa não vai ser igual caso ela estivesse em abstinência ou sem o uso do álcool. Pode ir mais para frente um pouquinho? Muito bem. A gente tem uma ideia também, a gente falou de repercussões sociais, né? E as nossas empresas estão na sociedade. Então, nós temos que entender o quadro geral para ver como isso daí repercute no nosso universo. Só que a gente tem uma ideia, por exemplo, com relação a homicídios, né? Metade dos casos de homicídio no Brasil também tem a ver com a questão da doença do alcoolismo, né? Ou é aquela vítima que se colocou em situação de risco e foi assassinada, ou é a própria pessoa que assassinou e nem lembra porque o fez, quando vai se cair em si, está dentro de uma delegacia. É meio estranho falar isso, mas se eu não tivesse testemunhado pessoas que, com absoluta certeza, me contaram a verdade, me dizerem isso, que acordaram numa delegacia sem saber o que tinha acontecido, né? Eu teria um pouco de dúvida dessa estatística, mas é uma estatística que é bem real. Pode mais um pouquinho, Diogo? Bom, o fato é que
entre faltas no trabalho, absenteísmo, queda de produtividade, internação hospitalar, atendimento em pronto-socorro, homicídios, casos de violência, acidente de trânsito, enfim, uma série de coisas. Tem um estudo da Universidade Paulista, da Faculdade Federal de Medicina, da Paulista de Medicina, aqui em São Paulo, que estimou o custo da doença do alcoolismo para o Brasil em 7,3% do PIB. E aí a gente pode pensar se isso daí é muito ou é pouco. É muito, né? Pode ir para o próximo quadro, Diogo. Para a gente ter uma ideia, claro, de novo, né? Esse ano é diferente, mas em geral, o Brasil gastava no mundo pré-coronavírus mais ou menos 9% do PIB em saúde, 4% setor público, né? E 5% setor privado. 4% setor público é o SUS, volta um pouquinho só, é o SUS inteiro. Ambulância, médico, construção de hospital, remédio, maca, tudo era 4% do PIB. Tudo que é SUS no Brasil inteiro é 4% do PIB. Então, com aquilo que se gasta com a doença do alcoolismo, era possível ter dois SUS novinhos em folha, com absoluta certeza, no Brasil. Pode seguir um pouquinho, Diogo? Bom, falando tanto deles aqui, né? E como é que a gente pode falar em termos de coronavírus? O que o coronavírus se correlaciona com a doença do alcoolismo? E aí, o que nos chamou a atenção foi que na semana passada, no dia 14 de abril, terça-feira passada, saiu uma recomendação da OMS pedindo ou recomendando que os governos limitassem a venda de bebida para a população, ou seja, que cada um tivesse uma cota para comprar bebida alcoólica. E por que isso? Por duas coisas. A primeira, o uso excessivo do álcool, que é típico da doença do alcoolismo, deprime o sistema imunológico. Isso é uma coisa muito estudada, muito sabida. Tanto é que a gente acabou de ver, né? A doença do alcoolismo produz mais de 200 doenças secundárias. A OMS, sabendo disso, ela fez esse alerta. Se deprime o sistema imunológico, essas pessoas estão mais sujeitas a terem complicações decorrentes do coronavírus, né? A Covid-19, nesse caso, ela vai ser bem mais grave do que em relação a uma pessoa que teria o sistema imunológico. A segunda questão é aumento de violência doméstica, né? Isso foi dito pela própria OMS. Então, com relação à violência doméstica, Diogo, pode passar um pouquinho para frente? Muito bem. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, no Brasil, né, acima de 16 anos, nós temos 75 milhões de mulheres, 20% delas relatam que já sofreram algum tipo de violência, que pode passar desde agressão, xingamento, né? Mas isso daí pode até alguém falar que tem a ver muito com uma questão subjetiva, nem foi uma coisa relacionada à violência. Então a gente vai para o número que interessa, que é o que está embaixo, que diz que 2% dessa população, ou seja, aproximadamente 1.600.000 mulheres, foram vítimas de espancamento ou tentativa de estrangulamento. Aí não dá para a gente ter dúvida, né, que realmente a violência doméstica, a violência contra a mulher, na verdade, melhor dizendo, é um problema de relevo no Brasil. Pode ir um pouco mais para frente, mas quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente sabe o seguinte, que 77% delas conheciam um agressor e mais da metade não procurou ajuda, o que nos leva a acreditar que, e pode ir para o próximo, que isso daí são casos de violência doméstica, né? Então, a violência contra a mulher no Brasil, basicamente, a gente está falando de casos de violência doméstica, que, por sua vez, é uma violência também democrática, né? 17% dos casos são de classe alta, pessoas ricas, e 33% está na classe média. Então, nós não estamos falando
de nenhuma coisa relacionada à condição socioeconômica, porque ela é uma violência extremamente democrática. Pode ir também para frente um pouco mais, Diogo? Falando aqui dele de novo, né? E aí uma estatística que nós recebemos, que a base foi a Polícia Militar de São Paulo, isso daí é recente, do dia 20 de abril, segunda-feira agora, com a questão do isolamento social, e nem dá para a gente falar que foi um super, que foi o chamado lockdown, que todo mundo ficou preso, né? Mas com a questão do isolamento social, os casos de violência contra a mulher aumentaram 45% no estado de São Paulo. A comparação de março de 2020 com março de 2019 fez com que se observasse um aumento de quase 50% dos casos de violência contra a mulher, né? E, de novo, pode ir para a próxima, Diogo. O que a doença do alcoolismo tem a ver com isso? Né? Pode ir para a próxima. Tem tudo a ver com isso. E só para a gente, pode passar para a próxima, só para a gente ter uma ideia, a gente tem, entre 2016 e 2018, um aumento significativo, da ordem de 35% de violência contra a mulher, mas tem uma coisa interessante que é um modelo. Cada vez que existe uma reclamação junto ao fórum, uma reclamação junto a uma delegacia de polícia, foi unificado no Brasil, pelo menos está se tentando unificar, como forma de prevenção e atuação do Estado nesses casos, um formulário. E nesse formulário existem 5 perguntas a respeito da situação que levou essa mulher agredida até aquele órgão do Estado. E um deles, né, é se o agressor consome álcool ou outras drogas abusivamente. É isso que está no formulário. Com base nisso, pode chegar mais para frente, se sabe hoje no Brasil, né, isso confirma pesquisas anteriores, que metade dos casos de violência doméstica, com absoluta certeza, podem ser debitadas na doença do alcoolismo, sem dúvida alguma. Mas existem algumas informações mais interessantes quando a gente vai no microsistema. Por exemplo, tem uma entrevista muito interessante de uma delegada, de uma da Delegacia de Mulher em Porto Velho, em Rondônia, que ela fala que ela convive com isso e ela afirma que pelo menos 80% dos casos de violência doméstica são consequência da doença do alcoolismo, né? E também existe uma outra entrevista muito interessante, essa de uma juíza, que é o único juizado de violência doméstica familiar que tem em Fortaleza, que ela é até mais incisiva, ela afirma que 90% dos casos de violência doméstica contra a mulher são decorrentes da doença do alcoolismo. Pode ir mais para um pouquinho, Diogo? Só para terminar aqui, para a gente poder refletir um pouco a respeito disso, a gente sempre sabe, quando a gente fala de dependência química, quando a gente conversa a respeito desse assunto, alguns tipos de dependência química são muito fáceis da gente visualizar. Eu falei para vocês há pouco tempo atrás do caso do crack, por exemplo. Com relação à questão do crack, ninguém tem dúvida que é uma dependência química que leva à morte, né, que leva a uma situação de degradação muito grande. Porém, o que poucas pessoas sabem, e por uma estranha coincidência no Brasil, nós não temos pesquisas a respeito desse assunto, é que a primeira droga que as pessoas fazem uso é o álcool. E o crack não é uma substância que se consome moderadamente. Não existe o consumidor moderado de crack, aquele que fuma crack só no carnaval, só no próprio aniversário, ou só no Réveillon, quando anda na praia. Não existe isso. A pessoa fumou crack, 100% da população, né, se torna dependente. Pode fazer uma tatuagem, escrever dependente, já é dependente de crack. Né? Não é como no alcoolismo, que 10% da população se torna dependente, 90% não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, convivendo muito
clínicas de recuperação, em grupos de autoajuda como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, grupos para recuperação dos dependentes, que eu frequento até hoje. Impressionante. Se você fizer uma pergunta para alguém que chegou ali por conta da dependência do crack, você falar assim: você estava embriagado? Estava bêbado a primeira vez que fumou pedra? Eu diria para vocês que um número significativo, acima de 90%, as pessoas falam sim, eu estava bêbado, né? Geralmente jovem, essas pessoas que chegam lá nessas condições. O jovem por si só já acha que ele é imortal, já acha que as coisas ruins não acontecem com ele, né? E a primeira coisa que o álcool tira é a autocrítica. Todos nós sabemos que para ter coragem de fazer certas coisas, nada como o álcool para que a gente tenha, entre aspas, coragem de fazer algumas coisas. Então, o uso do crack a primeira vez tem muito a ver também com o uso excessivo do álcool, com a perda da autocrítica e com a doença do alcoolismo. Então, eu me pergunto se essa questão de crack, né, dessa situação que é uma tragédia para um monte de gente, não sei até que ponto isso não é apenas um subproduto da doença do alcoolismo, né? Naturalmente, vocês terão que ver aí que são situações que a gente só dá um resumo, né? Cada uma delas comportaria um debate muito mais amplo, muito maior. De qualquer maneira, o que a gente precisaria esclarecer para vocês, para que a gente pelo menos desse esse kick-off na nossa conversa, está mais ou menos aí o quadro para que vocês, a partir disso, possam eventualmente refletir a respeito e se preparar, né, com relação a esses assuntos. O Diogo, que é o meu anjo da guarda agora, ele deveria me orientar, e agora nós terminamos aqui, e agora é o seguinte, como nós fazemos ao vivo aqui, eu vi que temos aqui algumas perguntas aqui. Então, nós vamos iniciar a fase de pergunta. Quem quiser pergunta pode mandar. Eu já vi aqui uma pesquisa da Maria Inês Michelini. Então, vamos lá. Ela pergunta assim: os dados decorrentes do alcoolismo são assustadores. Como o RH pode ajudar um colaborador dependente? Primeira coisa, Maria Inês, né? Gosto de falar o nome certo das pessoas, viu, Maria Inês? Maria Inês. Então, Maria Inês, como o RH pode ajudar? Eu acho que a primeira coisa, Maria Inês, a primeira coisa que tem que ser feita é elaborar um planejamento a respeito da conscientização. E quando eu digo um planejamento a respeito dessa conscientização, é preciso tratar esse assunto de uma forma muito técnica e pouco moralista. Nós ainda nos confundimos muito com a doença do alcoolismo. Como 90% das pessoas podem beber sem causar nenhum tipo de problema, esses 10% eles são vistos como pessoas fracas, como pessoas que bebem por conta de alguma desilusão amorosa, porque o pai bateu muito neles quando eram crianças, ou porque a mãe bateu pouco. Então, existe uma questão moralista muito grande que ainda nos impregna. Eu acho que o primeiro passo é elaborar um planejamento, elaborar um plano de conscientização dessas pessoas, para que depois essas pessoas conscientizadas possam atuar de alguma maneira junto ao colega, por exemplo, ou então o próprio doente se perceber nessa situação. É uma espécie de compliance. É o que tem que fazer, tem que desenhar um plano de compliance com relação à dependência química. Eu acho que isso se justifica, primeiro, por conta da questão da responsabilidade social mesmo. Essas pessoas estão sofrendo e fazendo os familiares sofrer. E às vezes é o familiar que está trabalhando na sua empresa, né? Acho que esse planejamento, como se fosse um compliance, seria o ideal. E além disso, também,
além desse tipo de planejamento, dessa conscientização, e a partir daí buscar uma ação, acho que, enfim, acho que esse seria o melhor caminho, tá? Sabendo que é difícil você abordar diretamente isso daí, porque a pessoa vai se sentir até discriminada por conta da questão do preconceito, da discriminação que essas pessoas que nós temos na sociedade, né? Até porque, Maria Inês, você deve saber melhor do que eu, que o custo de você recolocar uma pessoa numa função completamente nova, você trazer um colaborador externo, muitas vezes é muito maior do que você recuperar a pessoa enfrentando esse problema, né? Isso é um dado que certamente você tem melhor do que eu. Mas eu acho que isso vai ser necessário fazer. Mas, de novo, me desculpa se eu sou insistente nisso, tá? Muitas vezes a pessoa vai, eu já vi isso acontecer, infelizmente, né? Vai trazer ali todo respeito ao profissional, vai trazer alguém ali que vai chorar junto com todo mundo, vai falar um monte de bobagem, vai querer abraçar a árvore lá, sabe, vai ficar uma coisa com um tom moralista e um tom que vai até reforçar a discriminação sobre esse doente, que daí não vai querer pedir ajuda mesmo. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Vamos lá, mais uma pergunta da Bia. Vamos lá. Com os colaboradores em casa, como reconhecer e como ajudar? Podem ser, no começo, desculpa, ela está dizendo assim, podem ser sutis os sintomas. É verdade, Bia, é verdade, podem ser sutis os sintomas, pelo menos nas fases iniciais. Depois, não. Depois, são um caminho natural que deixe de ser sutil. No começo, é sutil mesmo. Como o RH pode dar um suporte para seus colaboradores que sofrem violência doméstica? Mesma coisa. Tem que elaborar um plano de ação. É a mesma coisa, né? Claro que isso vai ficar muito mais difícil no âmbito do home office, mas talvez através de videoconferência, através desse tipo de planejamento, de esclarecimento, de orientação, é o jeito que se tem para fazer hoje em termos de home office, né? É um plano, não é uma solução rápida e fácil e simples, mas é uma coisa que tem que abordar, precisa abordar, porque até em termos de produtividade, a pessoa que trabalha, uma colaboradora que trabalha sob uma situação de violência doméstica, decorrente da doença do alcoolismo, muitas vezes com filho, com criança submetida a essa situação, é horroroso. Não sei nem como essa pessoa consegue levantar para ir trabalhar, então você imagina a produtividade dela. Sintomas sutis no começo são, né? Mas a grande característica que essas pessoas precisam saber é que o portador da doença do alcoolismo, assim como o dependente químico em geral, ainda que nas fases iniciais, ele é um persistente, ele é um lutador, ele é como se fosse o brasileiro, ele não desiste nunca. Mesmo ele fazendo bobagens, ele não diminui a dose de bebida, o hábito de beber. É aquela história, assim, ainda que a pessoa não tenha tantos prejuízos assim, ele é um persistente. Não é que nenhuma pessoa que um dia bebe, fica de fogo na festa da empresa, no final do ano, faz um monte de bobagem e fala, nunca mais vou beber, fica 3 anos sem beber. Por conta da doença do alcoolismo, ele pode até falar que não vai fazer mais isso, mas no final de semana está fazendo de novo. Em menor grau, porque está nas fases iniciais da doença do alcoolismo, mas ele é aquela pessoa que não muda o padrão apesar dos problemas. Então, essa é uma fase que eu diria para você que é uma fase sutil. O que mais que nós temos aqui? Ana Maria. Ana Maria nos fala que realmente é impressionante o número das pessoas que se tornam dependentes de uma droga, mas ainda é esse número de pessoas que desejam se tratar. Ainda bem, ainda bem, ainda bem que tem gente que quer se tratar. É a maioria ou é a minoria, Ana Maria? Ela pergunta: um trabalho conjunto com os CAPs pode ajudar na efetividade do tratamento da recuperação? Depende.
Depende de que CAPS você está falando, né? Porque muitas vezes os CAPS, e com todo respeito aos profissionais, existe uma linha de pensamento com pretensões científicas que diz que o dependente químico do álcool pode beber moderadamente, que ele tem problemas de base, porque eu apanho muito, apanhou pouco na infância, por exemplo, e a partir daí ele consegue moderar o uso da bebida alcoólica, o que é uma grande falácia. Então, muitas vezes existem profissionais nesses centros que têm essa linha de pensamento, que para o dependente químico é ótimo, é excelente. O sonho dourado de todo portador da doença do alcoolismo é beber moderadamente, sem problemas. Ele vai aderir rapidamente a essa tese, mas na prática não vai ser assim. E não vai resolver nada, só vai causar mais sofrimento, mais dor. Eu acho ainda, Ana Maria, que a empresa vai ter que assumir essa responsabilidade para ela, tá? Mas é só uma opinião minha. E com relação ao número de pessoas que querem se recuperar, Ana, é uma boa conversa essa, tá? Eu não sei se as pessoas, se tem tanta gente assim que quer se recuperar, porque uma das coisas que a doença do alcoolismo provoca no final da doença é a demência. As pessoas não se percebem nessa situação. Se você abordar ela com problema não, com uma questão relacionada à dependência química do álcool, ela pode chegar e achar que você quer tomar o lugar dela na empresa, ou que se você for do RH, você quer mandar ele embora de qualquer maneira e está inventando essa história. Por isso que é difícil lidar com essa situação, não é tão simples assim. E posso dizer, sem medo de errar, que das pessoas que têm ajuda, ou porque procuram, ou porque se sentiram pressionadas a buscá-la, e geralmente é essa história, né? No meu caso mesmo, eu só fui buscar ajuda porque eu me senti pressionado a fazê-lo. Mesmo assim, o nível de o percentual de pessoas que se recuperam é inferior a 1%, né? O nome do livro que eu escrevi, o último em 2019, chama-se 1%, justamente por causa disso. É irrisório, é mínimo o número das pessoas que conseguem se recuperar. O destino natural do dependente químico é a morte na Cracolândia. Quem mais aqui? Vamos ver aqui quem. Aonde, o Diogo? Você cantou alguma. Você que nem o Arcanjo Gabriel soprou uma coisa aqui no meu ouvido. Ana Passe. Muito importante o papo. Conscientizar é sempre o primeiro passo, é verdade. Agora, ela queria saber o seguinte: como ajudar o dependente a dar um passo à frente e ir a algum grupo de apoio ou buscar apoio psicológico? É difícil, não existe uma fórmula mágica. O que a gente tem que ter em consideração, principalmente no âmbito familiar, é que uma vez identificado esse problema, a gente não pode facilitar. As pessoas só mudam de atitude pelo fato de estarem experimentando problemas. Geralmente as pessoas mudam pela dor. E muitas vezes, você tem um familiar, que aquele, dei um exemplo aqui, é o familiar, é a esposa, é o marido, é o filho, é a filha, que o camarada ficou muito louco no dia anterior, não conseguiu ir trabalhar e liga para a empresa para avisar que ele está resfriado. Isso se chama facilitação. E é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas fazem isso porque querem proteger, né? Querem cuidar, querem evitar que haja problemas para aquela pessoa. Natural. É assim que funciona. Na doença do alcoolismo, ela tem uma coisa perversa mesmo. É o contrário. A pessoa que está ajudando, que está achando que está protegendo aquele doente, na verdade está matando, porque está evitando problemas. De qualquer maneira, o que eu acho que essas pessoas têm que fazer, quem tem um dependente químico na família, por exemplo, a coisa mais importante é buscar um grupo de autoajuda. Existem, assim, centenas, para não dizer milhares, de grupos de autoajuda gratuitos, todos eles
em funcionamento, agora não por conta do coronavírus, isso é mais um grande déficit que a gente tem na nossa sociedade em função da pandemia, mas um desses grupos, por exemplo, se chama Amor Exigente, é um grupo que eu frequento, porque ele tem reuniões tanto para dependentes químicos quanto para familiares. Então, esses grupos de autoajuda, em que outras pessoas, outros familiares viveram aqueles mesmos problemas, são fundamentais para que o primeiro passo seja dado. São essenciais e são, repito, gratuitos, estão espalhados por várias cidades do Brasil, né? Em São Paulo, por exemplo, eu estou falando para vocês agora da Avenida Paulista. Aqui na Avenida Paulista eu sei que tem pelo menos dois, né? Existe um grupo também chamado Alanon, que é um desmembramento de alcoólicos anônimos para familiares. Então, esses grupos, de uma maneira geral, não é difícil achá-los na internet. Então, Amor Exigente e Alanon. Amor Exigente, se eu não me engano, está até fazendo reuniões virtuais, e um grupo muito bom. Eu acho que o familiar entendendo primeiro esse problema, como, por exemplo, a questão da facilitação, que eu acabei de falar. O familiar vendo essa situação, descobrindo que ele não é o único, porque geralmente quem está envolvido numa situação dessa acha que ele é o único no mundo que passa por aquele problema. Isso ajuda muito, até porque, e eu digo isso com muita tristeza e com muito pesar, né? Os 90%, e até entendo, não são todas as pessoas. O RH é mais sensível para isso, né? As pessoas que lidam com recursos humanos, elas são mais abertas para lidar com isso, porque elas veem os problemas acontecendo na frente delas, principalmente os comportamentais. Mas a sociedade, de uma forma geral, não se interessa por isso. A pessoa pode conviver 20, 30 anos com um dependente químico, em recuperação ou não, ela vai achar que aquilo lá é um trauma da infância, uma fraqueza. Ela bebe um copinho de vinho todo dia, não acontece nada, né? As pessoas arriscam e não tem tanta preocupação com essa questão. Por isso que é importante esse grupo, porque esse grupo são pessoas que sofreram e sofrem muitas vezes esse problema, tá? Então acho que esse grupo é importante. Caroline, Caroline, Arcanjo Gabriel, é Caroline? O Arcanjo Gabriel, ele me ajuda muito, ele está sempre aqui me orientando espiritualmente. Sou coordenadora de um grupo, Caroline, sou coordenadora de um grupo de 11 pessoas. Como posso identificar problemas com álcool, drogas nos colaboradores? Ou um possível potencial que se entregaria ao vício? Absenteísmo. Primeiro, tem vários sinais, tá? Mas o que eu diria primeiro? Absenteísmo. Sabe uma característica interessante do portador da doença do alcoolismo, ainda que nas fases iniciais? Ele é aquele camarada que é inteligente, é preparado, é proativo, muito bom, quando ele está presente. Mas não conte com ele. Horário, vai estar presente em determinado compromisso, aí ele é ruim. Ele pode chegar atrasado, pode não vir, pode faltar. É um cara muito bom, mas não conte com ele em termos de pontualidade. Mas eu acho que a primeira coisa mesmo é o absenteísmo, é a falta. Né? Metade das faltas no trabalho são decorrentes da doença do alcoolismo. E outras coisas, né? Tipo, se envolvem acidente de trânsito, por exemplo, né? Tem situações de violência e acaba tendo algum problema judicial. É uma questão de observação. Mas mais importante, Caroline, eu acho, pelo menos na minha opinião, né, é a gente se conscientizar e a gente levar a informação, de novo, a informação correta, porque essa calibragem da informação é muito difícil. Para você escorregar numa coisa piegas e moralista é muito fácil. E para você escorregar também na indiferença, do tipo, isso é problema seu, não tenho nada a ver com isso, também é muito fácil, tá? Caramba, Caroline, 11 pessoas, coordena bastante gente, hein? Letícia,
Gabriel me diz que a Letícia fez uma observação importante. Deixa eu ver aqui. É muito comum hoje a facilitação do uso de álcool na empresa, já que muitas empresas têm geladeiras de cerveja quase do lado da mesa dos colaboradores. Como impedir que isso gere algum negativo, sendo apenas uma colaboradora? Caraca, que empresa é essa? Não, não precisa responder, não. Joga na mesa um problema, né? Que ela está estimulando que 10% desses colaboradores vão criar um baita de um problema para a sociedade, vão criar um baita problema para o sistema público de saúde, e que a mensagem que a empresa está passando é: beba porque é muito bom. O que para 90% daquelas pessoas pode ser até razoável, né? Agora, em termos dos 10% da população, nós vamos criar um problema de 7% do PIB, né? Onerando ainda mais o SUS, né? Que agora nós vamos sair dessa pandemia do coronavírus com um país quebrado, né? Com um sistema de saúde público que poderia ser muito melhor e muito menos sobrecarregado até para atender essas pessoas que hoje sofrem com o coronavírus, em situação muito melhor, sem precisar ter esse tipo de isolamento social que nós estamos tendo. Então, essa é a mensagem que essa empresa está passando. Se fala tanto hoje em responsabilidade social, em ajudar as pessoas que mais necessitam e ajudar as pessoas mais fragilizadas, o que é muito bonito e está certo. Não estou dizendo que isso está errado, isso está certo. Agora, qual que é a prática? A prática é dar um dinheirinho lá para uma comunidade carente e continuar fazendo as coisas que se faziam antes? Então, eu acho que, Letícia, sendo apenas uma colaboradora, é difícil mesmo. Não porque o assunto não seja importante, é difícil porque você é apenas uma colaboradora. Mas, de repente, você perguntar para o seu RH ou perguntar para quem esteja na cadeia hierárquica acima de você, como é que ela vê a questão da doença do alcoolismo, se ela sabe que 10% daquelas pessoas ali vão causar muito sofrimento para os familiares que não estão sabendo dessa situação, ou se sabem também não podem fazer nada, como é que ele se sente a respeito disso? Né? Que ele está dando veneno para 10% daquelas pessoas. Para 10% daquelas pessoas, essa empresa está distribuindo veneno. Não sei se foi. Maria Inês Michelini. A Maria Inês de novo. Eu acho que ela a Maria Inês, acho que foi até a primeira que me falou. No seu livro 1%, você fala que 99% das pessoas é aniquilada pelo álcool. Como não fazer parte dessa estatística? É, realmente não é fácil, né? O que a gente tem, Maria Inês, que é uma coisa que influi bastante nisso, nós temos uma cultura que estimula o uso do álcool. Então, muitas vezes, o dependente químico, o portador da doença do alcoolismo, ele sai do ambiente em que ele vive, ele vai ser internado, ele fica numa clínica de recuperação 1, 2, 3, 4, 5 meses, né? E a grande maioria das pessoas, inclusive os familiares, né, que estão em volta, acreditam que, nossa, foi uma espécie de detox. Ele foi como se fosse num spa. Ele ficou 4, 5 meses lá e voltou curado. E eu conheço casos que a esposa, né, ou até o pai, quando é um adolescente, quando é uma pessoa mais jovem, na primeira coisa que faz quando a pessoa volta de uma clínica de reabilitação é abrir uma latinha de cerveja e oferecer para o dependente químico, que ele vai pensar assim, já que o meu pai está me oferecendo, não deve ter problema, né? Já devo estar recuperado e tal. E aí a pessoa volta para aquele estágio que ela estava. Mas vamos supor que não seja assim, né? Vamos supor que a família está conscientizada, o que é raro, que é raro. Tem pessoas que convivem 20, 30 anos com um dependente químico e não aprendem nada, mas porque elas não fazem parte dos 10%. Mas voltando ao assunto,
Vamos pensar que essa pessoa tem a família conscientizada, mas ela trabalha nessa empresa que oferece bebida alcoólica de latinha, gelada, do lado, num frigobar, todo mundo bebendo em volta. Como a gente falou aqui, o dependente químico, o portador da doença do alcoolismo, ele não pode errar. Ele não pode beber uma vez. Ele não pode beber um gole. Até quando? Até enquanto viver nessa encarnação. Talvez na outra, para quem acredita nisso. Mas nessa aqui está perdida. Ele tem que ter 100% de acerto. E como nós sabemos, errar é humano. Talvez seja o ditado mais antigo que a gente conheça. A dependência química não admite erro. Não admite erro. Talvez é a única coisa na vida de uma pessoa que ela tem que acertar 100% das vezes. Então, nessa empresa, por exemplo, ele vai ter que todo dia acertar 100%. Uma hora ele pode escorregar. Escorregou, acabou. Foi por água abaixo aquele trabalho que tinha sido feito. Mas vamos pensar que ainda não é isso. Vamos pensar que ele não trabalha nessa empresa. Essa pessoa, naturalmente, vai querer se divertir, vai querer passear, né? Se for uma moça, por exemplo, vai conhecer um rapaz, vão jantar num restaurante chique, e aí o rapaz fala assim, toma um copo de vinho, né? Nós estamos aqui tão felizes, tão alegres. Ela fala, um bolinho de vinho, não vai me fazer mal, vai lá e bebe. Essa é a explicação, ou pelo menos é a forma como eu entendo, que 99% das pessoas ainda tem esse problema, principalmente porque o álcool é estimulado. Não sei se tem alguém aqui que conhece esse assunto em termos de empresas que vendem bebida, mas vocês podem ter certeza, isso daria uma outra palestra, uma outra temática, que no Brasil só existe um tipo de indústria, um tipo de atividade econômica que dá mais dinheiro do que a indústria do álcool, que é banco. Então, se a gente excluir o sistema financeiro, e aí, né, quando eu digo os grandes bancos, os 5 maiores, na verdade, eu posso dizer os 4 maiores. Se a gente excluir isso, o que dá mais dinheiro no Brasil é vender álcool. E aí você pode imaginar o que isso aí é capaz de movimentar em termos de publicidade e até mesmo de cultura, a cultura da bebida alcoólica. Então é difícil, por isso que a gente fala que 99%, infelizmente, dentro desses parâmetros, dentro desse quadro, não vai conseguir. Né? Mas talvez, quando a gente muda de dentro para fora, e nesse ponto o RH é importante, talvez a gente não esteja falando aqui de uma situação decisiva no âmbito do coração das empresas, que é o RH. No meu modo de ver, o RH é o coração mesmo, nos dois sentidos, tanto no emocional quanto no sentido de preparação das pessoas. Eu acredito que talvez a gente esteja começando a quebrar um paradigma. E isso passa pelas empresas, isso, se passar pelas empresas, passa pelo RH. Vamos lá. Assunta. Trabalhei em uma grande empresa onde existia orientação médica e até clínicas conveniadas para atendimento de dependentes. No caso de empresas que não têm assistência como RH, poderia dar esse encaminhamento? Além do existe assistência completa no serviço público? Muito pouco, muito difícil, muito pior do que muito menos, na verdade, do que a demanda. Existe oferta? Existe. Só que a porta de entrada do SUS para esse tipo de serviço são chamados CAPs, né? Que são os Centros de Orientação de Doenças Mentais. Existem em São Paulo, capital, por exemplo, os chamados CAPS-AD. No CAPS-AD é CAPS, álcool e drogas. E muitas vezes você vai se submeter a um profissional está lá e faz porque assim foi orientado. Não digo que existe má fé, não digo nada disso, mas que compartilha de uma linha de pensamento de que a pessoa pode usar, beber moderadamente, que não é o caso de uma internação, né?
que não é o caso de fazer um processo de desintoxicação completa, que não é o caso de abstinência completa. Então, você está sujeito a esse tipo de situação. Eu ainda recomendo, né, eu ainda entendo que nessas condições em que nós temos menos recursos de estrutura financeira e humana, ainda acho que um bate-papo com a família e a orientação para que a família busque esses grupos, como eu falei, Alanon e Amor Exigente, tem Naranon também, que é um braço de narcóticos anônimos, busque esses grupos para que, através desses grupos, se consiga iniciar esse processo de recuperação através do familiar. Talvez essa seja uma opção mais eficaz. Como tudo no Brasil, em termos de saúde pública, tudo não, porque eu acho que o SUS é muito importante, né? O SUS atende muita gente, a gente está vendo aí a importância do SUS, né? E acho que o SUS é elogiado. Mas no âmbito da dependência química, ainda está devendo muito, muito. E, de novo, não crucifico o SUS. Eu sou um fã ardoroso do SUS, como um serviço médico para 99% das doenças. Mas com relação à dependência química e à doença do alcoolismo, acho que ainda está muito a desejar, ainda tem muita coisa a ser feita, não dependeria disso. Entendo perfeitamente essa questão, né? Mas ainda acho que o melhor caminho seria buscar uma alternativa que não fosse depender do Estado. Ainda estamos muito distante de um tratamento eficaz. Braulio, as cervejas sem álcool são seguras para o consumo de pessoas em abstinência? Depende. Não tem álcool mesmo? Porque durante muito tempo, Braulio, não acompanho mais essa questão, mas durante muito tempo, o governo, a gente falando aqui do governo do Estado de novo, né? O Ministério da Justiça e da Agricultura autorizavam que a cerveja com graduação alcoólica de 1% na escala que comumente se usa, ou de 2%, se ela fosse abaixo de um teor alcoólico, era autorizado que a propaganda falasse sem álcool, que era mentira. Então, a gente pode ver que tem muita gente que acreditou nisso. Então, primeiro, a cerveja é realmente sem álcool? Vamos supor que ela seja, o que não é o caso. Supondo que ela assim seja, sim, não tem álcool, não tem problema. Eu vou te dar agora o meu relato. Tá? O meu relato de uma pessoa que, olha, eu cheguei a dormir na rua, né? Perdi tudo que você possa imaginar, família, trabalho, estudo, né? Por conta da doença do alcoolismo. Estou há 23 anos em abstinência. Numa boa, beber cerveja sem álcool, para mim, não faz muito sentido. Né? O barato do álcool é o álcool. O barato da cerveja é se sentir bem. Agora, se a pessoa gosta muito de cerveja, legal. Né? Só precisa tomar cuidado de que tem no mercado muita cerveja que se fala que é sem álcool, que tem álcool. Mas, em princípio, não, tá, Braulio? Não tem problema. O problema é o álcool. Tá? Espero respondido aqui. Mariana, qual o suporte que o RH de uma empresa pode dar para um colaborador que tem um familiar em situação de alcoolismo ou dependência química? Legal. Essa pergunta aqui é boa, né? Porque muitas vezes a gente pensa no colaborador que está conosco, mas muitas vezes o portador da doença, desculpa, o portador da doença do alcoolismo que está conosco, mas muitas vezes esse doente está em casa, gerando prejuízo para o colaborador nosso, que é o familiar. Eu acho que, de novo, Mariana, o que vale para um vale para outro, né?
Enquanto a empresa não assumir isso, não investir nisso, não procurar conscientizar a pessoa, vai ser difícil, né? Até porque a abordagem direta é muito complicada você fazer, né? Você vai ter até risco de alguém falar que isso daí é um assédio, né? Por isso que eu acho que isso tem que ser um programa de compliance, né? Eu acho que tem que ser um programa estruturado para a empresa. Agora, se essa pessoa não tem, se esse problema existe, se ela abre isso, se ela reclama, se ela relata, o que nós temos hoje no Brasil são esses grupos de autoajuda, são grupos da sociedade civil gratuitos. O que nós temos hoje no Brasil é isso. E a partir daí, ela vai entender melhor a situação dela, ela vai entender melhor o problema dela, e aí ela vai aprender como agir para que aquele doente queira se tratar, porque também tem isso, não adianta. E ele só quer quando tem problemas. Aí vem a questão da facilitação que nós falamos aqui. Mas não adianta ninguém querer por ele. Não adianta a esposa querer, o marido querer e o doente não querer. Tá? Eu acho que esse é o caminho se a pessoa estiver exposto ao problema dela. Fabiane, bom dia. Existem aqueles alcoolistas que não aceitam tratamento e negam a doença. É a maioria. É a maioria. Existe alguma alternativa para ajudar essas pessoas? Existe. Você não facilitar. Você tomar atitudes para que esse problema fique escancarado e não que ele fique escondido debaixo do tapete. Os grupos são muito importantes nisso daí, tá? E aí eu digo o familiar. Os grupos orientam bastante as pessoas a como lidar com isso. Querer parar de beber não existe, assim, de repente, né? Você tirar a coisa mais importante, mais preciosa que aquele portador de uma doença, de uma dependência tem, que é o objeto da dependência dele, ele não vai aceitar isso numa boa e não vai aceitar isso facilmente. Então, essa é uma situação natural, tá? Normalmente, a pessoa não ficar constrangida, se a pessoa não ter uma dificuldade, ela dificilmente vai querer parar de beber. O que ajuda muito nisso, Fabiane, e tem uma questão interessante, que é o seguinte: quanto mais cedo, a doença do alcoolismo é uma doença progressiva, uma doença crônica, nós falamos aqui, né? Quanto mais cedo essa pessoa tem conscientização, quanto mais cedo ela é abordada, mais fácil ela perceber a dificuldade dela e perceber os problemas que ela está tendo em função da dependência química, é mais fácil ela perceber. Ela percebendo, ela vai querer se tratar. Quanto mais tardia essa abordagem, a pessoa está num grau mais avançado da dependência química, da doença do alcoolismo, aí é muito difícil. Aí é na base do milagre. Porque as coisas vão acontecer, essa pessoa vai ter menos capacidade de entender o que acontece com ela, menos capacidade de interpretação a respeito da causa dos problemas e vai ser mais difícil. Por isso que o programa de conscientização é importante. Por isso, falar a respeito desse assunto, como nós estamos fazendo aqui, de uma forma aberta, transparente, sem mistificação, sem culpar ninguém e sem tratar o dependente químico como uma espécie de sub-humano, que é um derrotado, onde os outros 90% são vencedores. Quanto mais cedo se fizer isso, melhor, mais chances. As pessoas podem perceber a situação delas numa fase que ainda dá para recuperar. Eu digo isso por mim. Eu parei eu percebi a minha doença, eu parei de usar bebida alcoólica com 25 anos de idade, né? Ainda consegui salvar bastante coisa mesmo, né? Mas testemunhei nesses 23 anos de abstinência, companheiras que chegaram mais tarde, chegaram a esses grupos de autoajuda que eu frequentei e frequento até hoje,
com 50 anos de idade, 45, 40, 60, né? Foi bem mais difícil chegar lá e as perdas, os prejuízos pessoais, principalmente, e para não dizer dos profissionais também, foram muito maiores. Então, quanto antes for feita essa abordagem, eu não tenho a menor dúvida que mais fácil vai ser lidar com o problema, né? Sem esconder nada, sem se esquecer, né? Achar que isso é uma coisa que vai passar, não vai. Vamos lá. Bia, como a empresa e o RH pode se preparar para a contratação de um ex-dependente? Como ele pode ajudar? Olha, Bia, nos tempos que vivemos, um ex-dependente, aí a gente tem que pensar no seguinte, tá? Eu entendi o que você quer falar, a maioria das pessoas usam essa expressão que você usou, que eu vou falar agora qual é, tudo bem, tá certo. Eu não gosto da expressão ex-dependente, tá? Porque, ainda que em abstinência, a pessoa continua dependente. Então, eu, por exemplo, estou 23 anos sem usar álcool e outras drogas, eu posso te garantir, baseado na minha experiência, que eu ouvi outras pessoas, né, companheiros e companheiras, eu cheguei a dormir na rua. Se eu começar a beber hoje, para comemorar nosso encontro aqui, né? Se eu começar a beber hoje às 11 da manhã, daqui a 2 semanas eu estou na rua de novo. Então, não existe ex-dependente, existe um dependente em abstinência, um dependente em recuperação, né? A empresa não precisa se preparar para contratar essa pessoa. Eu não acredito que a empresa precise se preparar para algum tipo de preparação especial, porque se ele é um dependente em abstinência, como eu acredito que tenha sido a intenção da sua pergunta, essa pessoa, de uma maneira ou de outra, ela tem abstinência, ela conseguiu chegar num ponto de estar próxima de ser contratada por uma empresa, está próxima de retomar sua vida produtiva. É, acho que os cuidados são os mesmos cuidados que seriam adotados por qualquer outro colaborador. Não acredito que tenha que haver nenhum cuidado especial. Não tem muito o que fazer, a não ser o programa de conscientização vai ajudar essa pessoa, ela vai ajudar a fazer o tratamento dele quando ele estiver, né, ali trabalhando. Mas eu não acredito que deva ser tomado nenhum cuidado especial. Nem mesmo agora, é claro, né, tem situações meio bizarras, que nem a da empresa que tem bebida do lado no frigobar, que aí é uma coisa meio exótica, mas é exótico no geral, né? Não acho que numa forma assim, vamos dizer assim, usual, tenha que ser tomado algum tipo de cuidado especial, tá? Mas achei legal a sua pergunta, Bia. Legal, tá legal. O arcanjo Gabriel me orientando espiritualmente, atesta que não temos mais perguntas. Então, assim, resta-me agradecer a todos vocês que acompanharam, fiquei muito feliz. Para mim foi uma experiência muito diferente. Geralmente essas conversas presenciais. É, é uma situação inusitada para mim, mas eu gostei bastante. Gostei muito das perguntas, fiquei muito feliz. Estou disposto a responder qualquer pergunta que vocês quiserem. Depois, através dos canais aqui, da onde vocês chegaram, através do Top RH, vocês podem perguntar para as pessoas, vocês podem me encaminhar, podem pedir contato em relação a esse assunto muito fácil, é uma responsabilidade pessoal minha. E no que precisarem, podem contar comigo. Meus contatos são fáceis de serem achados. Resta-me mais uma vez, então, agradecer vocês, desejar um bom dia a todos e deixar aqui o meu muito obrigado. Espero que em breve a gente possa
até poder, eventualmente, se falar presencialmente. Eu sou uma pessoa antiga, eu gosto muito do contato pessoal ainda. Espero que a gente possa ter, tá bom? Ah, o arcanjo pronuncia e proclama que esse vídeo estará no YouTube. Então, vocês podem também indicar para pessoas que vocês eventualmente achem que precisem receber esse tipo de informação, ter esse tipo de conhecimento, né? Em breve vai estar disponível no YouTube, como tudo no mundo, né? Então, recomendo aí que vocês depois se informem a respeito do endereço direitinho para que a gente possa compartilhar essa informação, tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos.